A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Eu tô bem, tava com muita saudade de vir aqui gravar um vídeo. E hoje eu vim contar uma história muito especial que tá na nossa querida Bíblia, isso mesmo. Mas e vocês, como que vocês estão? Estão indo pra escola, estão comendo direitinho, orando, lendo a Bíblia? Muito bem, a tia fica muito feliz. Hoje eu quero contar uma história muito especial, crianças. Mês que vem, no mês de abril, nós estaremos comemorando uma data muito especial, que é a Páscoa. Isso mesmo, a Páscoa. E hoje a tia Nana veio aqui para contar a história da primeira Páscoa. Você sabe como que é? Essa história, crianças, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, só que eu não vou contar só sobre a primeira Páscoa, eu vou contar um pouquinho antes, eu vou contar sobre a vida de Moisés. Vocês já vão entender por quê. E aí, então, vocês depois leem com calma, ou peça pro papai e pra mamãe ler pra vocês. Essa história toda que a tia vai contar hoje, tá? No livro de Êxodo, a partir do capítulo 1 e vai até o capítulo 12. É uma história bem comprida, mas eu vou fazer um resumo aqui pra vocês, tá bom? Mas primeiro, vamos orar com a tia? Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e curvem suas cabeças. Papai do céu, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar na tua presença, de poder ensinar a tua palavra aos pequeninos, Senhor. Me usa como ferramenta, usa a minha vida para falar com os teus pequenos, Pai. No nome de Jesus, que o Espírito Santo me guie. Amém. Amém, crianças. Então vamos lá para nossa história? Eu quero contar uma história sobre uma mulher, né? Uma mulher muito especial, temente a Deus. E ela também, além de ser temente a Deus, ela era muito corajosa e confiava no Senhor. O nome dessa mulher é Joquebede. Isso mesmo. Só que Joquebede, ela não era uma mulher livre como eu e você. Ela era escrava. O que é escrava, crianças? O que era ser escravo? Escravo é aquela pessoa que trabalha forçado, que não ganha salário, que sofre maus tratos, né? Que serve um senhor e sofre maus tratos, não tem liberdade, né? Ela é uma pessoa que fica presa. Com Joquebede não era diferente. E essa história que eu vou contar agora aconteceu lá no Egito. E o povo hebreu, ele era escravo do Egito. E lá tinha um rei muito mau, muito mau, muito mau. Ele era o faraó. E faraó, ele era muito mau. E ele maltratava o povo hebreu, o povo de Deus. E ele fez um decreto. Ele tinha tanto medo que o povo, os hebreus, o povo de Deus crescesse muito, se multiplicasse, que ele fez um decreto. Mandou matar todos os filhos meninos, né? Todos os meninos, todos os bebês que estavam nascendo, bebês até 2 anos, ele mandou matar. E com isso, lógico, as mães ficaram desesperadas, ficaram tristes, ficaram mal com aquilo, né? Mas Faraó não quis saber. Ah, mas é porque é um bebezinho? Não quero saber. Manda matar, jogar todos os bebês no Rio Jordão. E Joquebede, ela estava grávida nessa época. Ela tinha acabado de ter o seu filhinho, um bebezinho. E ela conseguiu, com sabedoria, muita sabedoria, ela conseguiu esconder esse bebezinho por 3 meses. Só que chegou um tempo que ela não conseguiu mais esconder o bebê. E ela tinha medo dos soldados descobrirem e pegarem o bebezinho e jogarem no rio para matar o bebê. O que ela fez? Ela pegou um cesto, né? Pegou um cestinho, passou betume, passou uma substância que não ia deixar entrar água, cobriu todo o cestinho com essa substância, com esse betume. É como se fosse uma graxa que não deixava entrar água. Pegou o seu bebezinho, colocou dentro do cestinho, fechou bem fechadinho. E aí, quando estava de madrugada, amanhecendo o dia, ela, junto com sua filha Miriam, foram até o Rio Jordão.
E lá no rio, ela orou a Deus. E com muita tristeza no coração, ela colocou o cestinho no rio. E ela orou a Deus e pediu para Deus guardar o filho dela. Ela estava confiando no Senhor. E aí, Miriam, aí ela foi embora para casa, né? Mas Miriam não foi embora para casa. Miriam ficou lá, escondida, olhando para ver aonde que o rio levaria o seu irmãozinho. E o rio foi indo, levando a correnteza, foi levando aquele cestinho. E aí, quando já estava amanhecendo, sabe quem apareceu na beira do rio para tomar um banho? Sim, porque naquela época não existia chuveiro, né? Então as pessoas elas se banhavam no rio. Quem foi tomar um banho no rio? A princesa, a filha de Faraó. E aí quando ela estava ali se banhando, tomando banho, o seu banho, ela ouviu um choro de bebê. E aí ela foi lá e pediu para suas servas pegarem. Ela viu aquele cesto ali na beira do rio. E aí quando ela pegou, tirou esse cesto da água. E quando ela abriu, quem que ela viu? Ela viu um bebezinho. Ai, na hora ela se apaixonou pelo bebezinho. Falou, nossa, que bebezinho tão lindo. Mas e agora? Deve ser um dos filhos dos hebreus. Ai, eu vou cuidar desse bebezinho como se fosse meu filho. Só que a princesa não tinha como amamentar o bebezinho. Aí Miriam, que estava só de longe olhando assim no meio dos arbustos, teve uma ideia, foi muito esperta, saiu correndo, ela não teve medo, ela foi muito corajosa e chegou na princesa e falou, a senhora quer que eu chame uma mulher para cuidar do seu bebê? Eu conheço uma mulher. Aí a princesa falou, sim, vai chamar esta mulher. E aí Miriam foi correndo e quem que ela chamou, crianças? Joquebede, isso mesmo, a própria mãe do bebê. Só que, lógico, a princesa não sabia disso. E aí, a princesa falou com Joquebede, tome conta do meu bebezinho, vou deixá-lo com você, você vai amamentá-lo, vou pagar um salário para você cuidar do meu bebezinho. E quando ele estiver maiorzinho, quando ele não estiver mais mamando, você traga-o de volta para o palácio, tá bom? Joquebede ficou tão feliz, crianças, porque olha como que Deus é maravilhoso. Ela colocou o seu bebê num cestinho sem esperanças de reencontrá-lo. Ela só queria que ele sobrevivesse. E o bebê, justamente, quem encontrou o bebê foi a filha de Faraó. E ela pediu para a própria Joquebede amamentar e cuidar do seu filho. E ainda ia ganhar um salário. Olha que legal, como que Deus é perfeito e faz tudo certo, não é mesmo? Passou, então, o tempo, crianças. E o bebê Moisés cresceu e foi para morar lá no palácio, como a princesa havia pedido. E lá no palácio, Moisés aprendeu a ler, aprendeu a escrever, porque os escravos, eles não tinham esse direito, eles não podiam aprender a ler, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. E Moisés aprendeu tudo isso. Então, olha o plano de Deus na vida deste bebê. Ah, detalhe, eu esqueci de falar. O bebezinho, a princesa deu o nome de Moisés, que significa que foi tirado das águas, porque foi aonde ela encontrou, ela o tirou das águas. Então, ela deu o nome de Moisés. E o Moisés, ele cresceu no palácio, ele cresceu no meio da riqueza, no meio do luxo, ele aprendeu a ter bons comportamentos, ele aprendeu, como eu já falei, a ler, a escrever, né? Só que um dia, crianças, Moisés estava passeando, ele já estava adulto, e ele foi passear ali pelo Egito, quando de repente ele viu um soldado batendo no israelita, batendo no escravo, e Moisés ficou tão triste vendo aquilo, que ele foi lá e matou o soldado. Ele cometeu um crime, crianças. E aí ele ficou tão apavorado com o que ele fez, ele ficou com tanto medo de Faraó descobrir, porque Faraó descobrindo ia mandar matar Moisés. E aí ele fugiu para o deserto. Fugiu, não quis mais saber do Egito, não quis mais saber de ser príncipe, ele simplesmente fugiu. E ele foi parar no deserto. Lá no deserto, ele conheceu um homem chamado Jetro. E este homem tinha 7 filhas, e uma das filhas acabou casando com Moisés. Então, Moisés, ele se tornou
pastor. Sim, porque Jetro tinha muitas ovelhinhas, então ele se tornou um pastor de ovelhas. Ele se casou, teve 2 filhos e se tornou um pastor. Um belo dia, Moisés foi levar as suas ovelhas para comer matinho, comer grama, né? E aí, uma das ovelhinhas acabou se perdendo lá no meio dos matos e foi até um monte. E aí, algo aconteceu. Quando Moisés estava lá, subindo o monte... Peraí, crianças. Eu apaguei um pouquinho a luz para vocês verem aqui, ó. Aqui, vamos fechar os olhos e imaginar que esse daqui é um arbusto, é uma arvorezinha. E aí, Moisés, quando foi atrás da ovelhinha, ele viu aquele arbusto e o arbusto estava pegando fogo. Só que ele não queimava. Ele pegava fogo, ele tinha fogo, mas ele não queimava. E aí Moisés ficou impressionado com aquilo, ficou pensando, nossa, mas essa árvore está pegando fogo, mas ela não queima, ela não é destruída, ela não é consumida pelo fogo? O que será que está acontecendo? Então Moisés quis chegar mais perto. Só que aí ele ouviu uma voz falando, Moisés. E aí Moisés ficou assim um pouco assustado e falou, eis-me aqui. E aí ouviu uma voz falando assim, Moisés, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Aí Moisés rapidamente tirou as suas sandálias, jogou elas longe, e aí ele ficou temeroso, mas ele já imaginava quem estava falando com ele. Era o próprio Deus, crianças, o próprio Deus. E aí Moisés ficou assim, temeroso, e aí Deus começou a falar com Moisés. Deus, ele tinha uma missão muito especial para Moisés. Deus falou para Moisés voltar lá no Egito, porque Deus tinha ouvido o clamor do seu povo. O povo era escravo há mais de 400 anos, então Deus teve compaixão, teve misericórdia do seu povo e chamou então Moisés para que fosse até a terra do Egito, falar com o faraó para libertar o seu povo. Só que Moisés ficou pensando, como assim? Como eu, um simples pastor? Faraó não vai mais me ouvir e Faraó, se ele me encontrar, ele vai me matar, porque eu matei um soldado dele. E aí Deus fala com Moisés que aquele faraó já tinha morrido e quem tinha assumido agora o lugar dele era o filho dele. E aí Moisés começou a falar, mas Senhor, eu não falo, eu sou gago, como que eles vão acreditar em mim? E Deus então deu todas as instruções para Moisés e falou, Moisés, vá que eu sou contigo, não tenha medo. E aí Moisés então se encheu de coragem e foi até o Egito para falar com o faraó, para libertar o povo de Deus. E aí então ele foi. Chegando lá, ele encontrou Faraó. O filho era outro faraó, mas esse faraó ainda era pior do que o pai. Ele era mais malvado ainda. E aí Moisés chegou em Faraó e falou para ele, Faraó, eu vim aqui a pedido do meu Deus para pedir que você liberte o meu povo, para que o meu povo vá adorar a Deus no deserto. E aí Faraó, não, imagina, nunca que libertarei o seu povo. E aí então Faraó, com o coração endurecido, falou que não ia libertar o povo. Então Deus falou para Moisés que ele ia então ferir a terra do Egito. O coração de Faraó estava endurecido, estava duro, ele não queria nem saber. Mas Deus falou, eu vou ferir a terra do Egito e mostrar a Faraó e a todos os egípcios o quão poderoso eu sou. Então, crianças, começou a vir algumas pragas, muitas pragas. E tudo para que amolecesse o coração de Faraó. Será que amoleceu o coração de Faraó? Vamos ver quais foram essas pragas? Vamos com a tia Nana? A primeira praga, então, crianças, a água se transformou em sangue. Isso mesmo, toda a água do
do Egito se transformou em sangue, a água dos rios, e os peixes acabaram morrendo, e com isso as pessoas elas não tinham água nem para beber. Então o faraó ficou mais furioso ainda e falou: eu não vou libertar o povo, eu não vou libertar o povo. E aí passou a primeira praga e faraó falou: eu não vou libertar o povo. Moisés: deixa o meu povo ir, faraó. Faraó: não, eu não deixo. Então aí Deus mandou a segunda praga. Muitas rãs, muitas rãs. Quem aqui tem medo de rã e sapo? Eu tenho. E vocês, crianças? Pense, imaginem aquele monte de rã subindo dentro das casas, por cima das camas. E eram muitas, muitas rãs. Mas Faraó amoleceu o coração? Não. Passou então a segunda praga e Faraó falou: não vou deixar o povo, não vou libertar o povo. E aí então Deus mandou mais uma praga, a terceira praga. Mandou muitos piolhos, deixa eu colocar aqui pertinho para vocês verem. Muitos piolhos. Os egípcios ficaram cheios de piolhos, se coçando. É horrível. Quem aqui já teve piolho? É muito ruim, aqueles bichinhos coçando a cabeça, coçando, e você fica se coçando até machucar a cabeça. Aí Moisés chegou no faraó: deixe meu povo ir. Faraó: não, não vou deixar o povo ir, não vou libertar o povo. Então Deus mandou mais uma praga, a quarta praga, que foram as moscas. Muitas moscas. Ai, mosca é tão nojento, né, crianças? E aí então vieram muitas moscas e encheram o Egito de moscas. Faraó, mesmo assim, continuou com o coração endurecido. Moisés falou: deixe meu povo ir, Faraó. Não, não deixo. Então Deus mandou a quinta praga, que foram morte dos animais. Muitos animais acabaram morrendo, crianças. Vou fazer assim para vocês verem. Os animais acabaram morrendo, o gado, os cavalos. As pessoas começaram a perder dinheiro, porque a força animal, né, era muito importante para eles. O alimento que esses animais davam para eles era muito importante. Mas Faraó nem quis saber. Moisés falou: deixa meu povo ir, Faraó. Faraó: não, não deixo. E aí então Deus mandou mais uma praga, crianças. A sexta praga, que foi feridas por todo o corpo dos egípcios. Olha, eles ficaram todos machucados, se coçando, feridos por todo o corpo. Inclusive o próprio faraó ficou todo se coçando, com a pele toda machucada. Mas mesmo assim, faraó não quis deixar o povo ir. E aí Deus então mandou mais uma praga, a sétima praga. Então ele mandou uma chuva de pedras. Então todo mundo que estava no campo, todo mundo que estava no ar livre, assim, começou a tomar pedrada na cabeça. Muitos egípcios morreram, mas mesmo assim, Faraó não quis deixar o povo ir. E todas essas pragas que estão acontecendo, crianças, não atingiam o povo de Deus. O povo hebreu estava isento de todas essas pragas. Isso só acontecia com os egípcios. Mas Faraó continuava com o coração endurecido, crianças. Então Deus mandou mais uma praga, a oitava praga, e foram os gafanhotos. Eles já tinham perdido os animais, eles já tinham perdido as plantações. Só que o restinho que sobrou, crianças, os gafanhotos vieram e comeram tudo. Mas assim, não foi um ou dois ou três gafanhotos, foram muitos. Pensa numa nuvem assim, cheia de gafanhotos. Mas mesmo assim, Faraó não quis nem saber. Moisés sempre perguntando, falando para Faraó: deixa meu povo ir. E Faraó: não, não deixo. Então aí veio mais uma praga, a nona praga. O dia se transformou em noite. Tudo virou trevas, menos aonde os hebreus moravam. O Egito todo ficou escuro, crianças, escuro. Você não enxergava um palmo à sua frente. E os egípcios, eles tinham medo do escuro. Mas Faraó falou: não, não vou libertar o povo. O povo vai continuar sendo meu escravo. E aí então, crianças, Deus conversou com Moisés
E ele falou: agora eu vou enviar a última praga, e essa será a pior de todas. Mas Faraó dessa vez vai amolecer o coração e vai deixar meu povo ir. E aí eu quero ler para vocês, crianças. Tá lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21. Eu vou ler do 21 até o 28, tá bom? Então, eu vou ler para vocês. Que fala assim: a primeira Páscoa. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os mantém para que toda a família israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de ísopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Como assim? O que isso significa, tia Nana? Exatamente, crianças. A última praga era a morte dos primogênitos do Egito. E aí, o anjo da morte não tinha como distinguir quem era do Egito e quem era do povo hebreu. Então, o que Deus instituiu? Falou que deveriam pegar um cordeiro sem manchas, sem nenhum defeito. Eles matariam esse cordeiro, eles iam comer esse cordeiro, assar o cordeiro, comer ervas amargas e também pão sem fermento. Isso, então, é a primeira Páscoa. Isso foi instituído a primeira Páscoa. E com o sangue do cordeiro, eles iam pintar, tá vendo? Passar nas laterais, na parte de cima das suas portas. E quando o anjo da morte passasse por ali, que ele visse esse sangue, ele sabia que ali estaria um hebreu, um filho de Deus. Então o anjo passaria e não faria nenhum mal aos primogênitos dos hebreus. Mas em compensação, o filho de Faraó foi um dos que morreu, o primogênito de Faraó. E com isso o Faraó ficou muito triste e assim então ele deu a sua permissão para que o povo então fosse embora do Egito, fosse buscar a terra prometida que Deus fez há muito tempo atrás ao povo hebreu. E Páscoa, criança, significa justamente isso, significa passagem, que é a passagem de quando eles eram escravos para um povo livre. Crianças, essa é a historinha que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Foi uma história um pouco comprida, né? Porque eu quis contar desde o nascimento de Moisés, para que vocês entendessem quem foi Moisés. Ele foi um homem muito importante, né? Ele, com a ajuda de Deus, ele libertou o povo hebreu, que era escravo, que era cativo no Egito, para que fossem livres. E com isso foi instituído então a primeira Páscoa, que os judeus comemoram até hoje e nós também comemoramos a nossa Páscoa. Só que essa é uma história que eu vou contar em outro vídeo, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!